Pois é, rapaziada, o clima em Madrid pesou. Xabi Alonso, o técnico conhecido por ser calmo e elegante, resolveu abrir o jogo sobre a situação do Endrick. E o que ele disse balançou o Real Madrid. Vinícius Júnior também solta o verbo e faz uma declaração polêmica e ao mesmo tempo surpreendente sobre a atual situação de Endrick no Real Madrid. Hulk fora do Atlético Mineiro, Rafinha na Arábia, tudo isso e muito mais. Se ajeita aí no sofá, ajusta o volume e segura o like, porque hoje o noticiário tá daquele jeito que a gente gosta. Quente, movimentado e com mais reviravolta do que novela de transferências da Arábia Saudita. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Hulk tá vivendo situação complicada no Atlético Mineiro. Segundo a imprensa, o clube tá avaliando se vale mantê-lo em 2026 ou não. Ele tem o maior salário do clube, algo em torno de 1,8 milhões por mês, e no ano que vem completa 40 anos. Neste Brasileirão, marcou apenas 4 gols. Tá entre os piores momentos desde que chegou em 2021. A diretoria poderá decidir nessa reta final se mantém ou rescindem para aliviar a folha salarial. Hulk, por sua vez, afirma querer cumprir o contrato. O clube, por meio de nota, disse que não tem interesse em encerrar antecipadamente e que tá focado no próximo jogo. E aí, torcida do Galo, faz sentido manter um atacante de quase 40 anos com esse contrato gigantesco num momento de desempenho tão baixo? Comenta aí. O Corinthians planejamento pesado. O clube pretende quitar suas dívidas de transferência para evitar novo transfer ban. São, segundo o portal GE, pelo menos 82 milhões em 2 condenações já confirmadas pela CAS, mais outros casos em julgamento que podem elevar esse valor para acima de 125 milhões. Vamos ver se o Timão segura as pontas para 2026. Indo para a Europa, finalmente a entrevista do Jürgen Klopp. No bate-papo, o técnico revelou que recusou o convite do Manchester United em 2015 porque o United me disse que é tão grande que contrata todos os jogadores que quiser. E esse não era o projeto dele. Sobre o futuro, ele deixou a porta aberta para voltar ao Liverpool. Eu disse que nunca treinaria outro time na Inglaterra. Isso significa que se eu voltar, seria o Liverpool. Também falou sobre o jovem Florian Wirtz, criticado pela mídia, dizendo: vocês vão engolir as palavras se falarem errado sobre ele. Ele é um talento incrível. Não se pode analisar só gols e assistências. E claro, falou também de Felipe Coutinho. Quando vendemos o Coutinho, não pensei: ufa, agora temos dinheiro. Eu perdi um jogador com quem queria trabalhar mais 10 anos. Aquele tipo de declaração que dá pano pra manga. Agora segura essa. Gabriel Jesus tá com um pé fora do Arsenal. O menino de ouro do Palmeiras parece que vai abrir um novo capítulo da carreira. Dessa vez, em Turim. A Juventus avançou firme nas últimas semanas e já tem o ok dos ingleses para negociar. Os jornais britânicos confirmaram. O Arsenal topou ouvir propostas. E a Juve já é o destino mais provável. Nada de volta ao Brasil, nada de Palmeiras, nada de Corinthians. O futuro do Gabriel é continuar na Europa. E a Série A parece ser o novo palco. Seria uma boa. Na Juve, ele teria espaço para ser protagonista, algo que perdeu em Londres depois das lesões. E cá entre nós, o estilo tático da velha senhora pode cair como uma luva para ele. Essa pegou todo mundo de surpresa. Rafinha, do Barcelona, revelou que recebeu uma proposta insana da Arábia Saudita, algo que, segundo ele, resolveria a vida da família por gerações. Ele contou que pensou muito, mas preferiu ficar. O cara quer disputar Champions, seguir na Europa e provar que ainda tem muito a entregar. Mas nos bastidores, o Manchester United continua de olho. Se o Barça topar vender, os ingleses chegam com tudo. A situação do Endrick no Real Madrid tá cada vez mais complicada. São 6 jogos seguidos sem entrar sequer 1 minuto desde que voltou de lesão. É o único jogador de linha do elenco que ainda não estreou. O técnico Xabi Alonso não tá colocando ele em campo. O brasileiro aparece em aquecimentos, mas fica no banco. A imprensa espanhola reportou que ele ficou bastante irritado, chegando a chutar uma garrafa no banco. O Real acha que seria melhor emprestá-lo em janeiro para não desvalorizar. Um dos interessados, o Olympique de Marseille. E no meio disso tudo, Xabi Alonso resolveu falar sobre o assunto. Pois é, meu amigo, o clima em Madrid pesou. Xabi Alonso, o técnico conhecido por ser calmo e elegante, resolveu abrir o jogo sobre a situação do Endrick. E o que ele disse balançou o Real Madrid. A diretoria ficou incomodada, a torcida parou para ouvir, e o mundo voltou os olhos pro garoto brasileiro, que até agora não teve a sequência que todo mundo esperava. Endrick chegou com status de joia, tratado como o sucessor natural de Vinícius Júnior e Rodrigo. Mas o sonho virou frustração. O menino de 19 anos mal entra em campo, vive de minutos soltos e começa a sentir o peso de ver o tempo passar. O elenco tá lotado de estrelas. Mbappé, Bellingham, Vini, Rodrigo, e sobrou pra ele o papel de figurante. E foi aí que Alonso soltou a bomba. Durante a coletiva, ele elogiou o jogador, falou da mentalidade e do talento, mas logo mandou recado. O Real Madrid precisa entender o talento que tem nas mãos. Não dá pra cobrar maturidade de quem não tem espaço pra jogar. Se tratarem o Endrick como um projeto distante, vão perder o craque. A fala caiu como uma luva na ferida do clube. Porque, convenhamos, o Real investiu pesado, apresentou o garoto como galáctico. Mas, na prática, ele só esquenta banco. Desde a chegada do Mbappé, o ataque virou um ringue de egos. E quem tá pagando é o moleque. Alonso quis deixar claro. Se continuarem assim, vão repetir erros do passado.
perder talentos por falta de paciência. Fontes próximas dizem que Endrick recebeu a declaração como um gesto de apoio, mas internamente já pensa no futuro. O PSG, inclusive, está de olho e disposto a dobrar o salário dele em 2026. E se o Real vacilar, vai ver o garoto brilhar em Paris, o que Alonso quis evitar com essa fala. Vinícius Júnior também solta o verbo. O Vini já passou por isso. Chegou cercado de expectativas, foi criticado, duvidaram dele e hoje é ídolo. Durante uma entrevista rápida, Vinícius Júnior abriu o jogo e mandou a real sobre o moleque Endrick. Sem rodeios, sem discurso ensaiado, ele foi direto ao ponto. E com aquele brilho no olhar de quem sabe o peso do que tá falando. Vini começou rasgando elogios. Disse que o Endrick tem uma qualidade absurda, diferente de tudo que ele já viu em um garoto dessa idade. Chamou o Endrick de diferenciado. Daquele tipo de jogador que o futebol parece fabricar uma vez a cada geração. E o recado ficou ainda mais forte quando ele afirmou que é impensável imaginar o Real Madrid sem o Endrick. Como se o moleque já fosse parte essencial do futuro do clube. Segundo Vini, se o Endrick mantiver o foco, a paciência e continuar com os pés no chão, ele pode ir muito além do que as pessoas imaginam. Ou seja, é como se Vinícius Júnior dissesse: calma, moleque, o Real testa sua cabeça antes do seu talento, espera a sua chance e quando ela vier, destrói. O Endrick tá vivendo o começo do mesmo filme que o Vini estrelou, e talvez seja justamente o Vini quem vai ajudá-lo a brilhar quando chegar a hora. Endrick precisa jogar, precisa se sentir parte do time, recuperar o brilho e não virar apenas mais um projeto promissor esquecido no banco. Se o Real Madrid não acordar agora, vai acabar assistindo outro clube colher o que plantou. E aí, o que você acha? Alonso passou do ponto ou falou a verdade que ninguém queria encarar? Voltando com a arquibancada brasileira. Ezequiel Barco, argentino, que passou por bons momentos e agora tá no Spartak Moscou, Rússia. A novela aqui é: o Flamengo quer repatriá-lo, e com razão. Barco era promissor. Começou no Independiente, se transferiu pro Atlanta United por valor alto pra MLS, fez seu nome e agora tá na Rússia. O Flamengo tá na disputa, mas enfrenta concorrência, inclusive do próprio Independiente, que quer repatriá-lo. Segundo matéria da Terra, ele mesmo vê com bons olhos voltar ao Brasil ou América do Sul, o que fortalece o Fla. Importante, o contrato dele com o Spartak Moscou segue firme, o que coloca o Flamengo numa posição de tem que convencer. Ainda assim, o jogador parece interessado e o namoro segue. Minha visão: se o Flamengo conseguir essa contratação, será um baita reforço. Barco tem habilidade, drible, chegada ofensiva, tudo que o Mengão costuma valorizar. Resta ver a parte financeira, os prazos e se haverá liberação. Fica de olho, torcedor. E pra fechar com chave de ouro, João Neves. Esse cara é simplesmente um monstro no meio-campo. Revelado pelo Benfica, ele chamou tanta atenção que o PSG não pensou duas vezes e levou o moleque pra França. E o que aconteceu? O cara estourou. Hat-trick, golaço de bicicleta e atuações que estão fazendo os grandes clubes babarem. Entre eles, o Manchester United, que quer se antecipar e pagar o que for preciso antes que o valor dele dispare. O PSG, claro, não quer vender, mas sabe que o mercado é impiedoso. E o João é visto como o novo Bernardo Silva da nova geração portuguesa. O moleque tem visão de jogo, finaliza bem e ainda tem personalidade. Marca, cria e decide. Simplesmente o meio-campista completo. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like maroto, compartilha com os amigos e comenta aí qual dessas notícias mais te surpreendeu hoje. Será que o Endrick vai mesmo pro PSG? Se inscreve no canal para não perder nada, porque aqui, meu amigo, a bola nunca para de rolar. Até o próximo vídeo, família!